onde os irmãos podem testemunhar, onde nós festejamos e celebramos, Senhor, o Teu nome. Tudo é feito para a Tua honra e Tua glória. Cada detalhe, Senhor, cada festa, cada movimento da igreja é para glorificar o Teu nome. E eu declaro que pelo poder do Teu amor, essa palavra vem em nosso coração para nos encher de fé e nos levar a experimentar coisas novas no Senhor. Em nome de Jesus, continua trabalhando, assim que o Senhor já está, essas 2 últimas reuniões, continua ainda fazendo em cima desse tema, que é os fatores para frutificarmos, para termos uma vida frutífera. E em nome de Jesus, nós saímos daqui carregando essa semente desta palavra, para frutificar em nossas casas, nos nossos negócios, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bom, nós estamos então ministrando sobre os fatores, de frutificação, fatores importantes para que a gente tenha uma vida de frutos. Fala para o seu irmão assim: vidas de fruto. Quais são os frutos que você tem dado? Se é que tem dado. E se tem dado, que tipo de fruto é? Porque tem fruto amargo, tem fruto que não pode comer, porque se comer é veneno, morre, passa mal, vai dar urticária, vai dar problema. Agora tem fruto bom, fala aleluia. Então, deixa eu falar algo, nós estamos ministrando uma sequência de palavras que são fundamentais para você aplicar no seu dia a dia. Tivemos falando que nós precisamos da vida de Deus fluindo, é o primeiro princípio lá, para ter uma vida frutífera, para que eu possa experimentar um ministério frutífero, para o meu casamento ser um casamento frutífero, para a minha faculdade dar frutos, para o meu trabalho dar frutos. Tudo que você fizer para que dê fruto, você precisa primeiro ter a vida de Deus fluindo. Fala para o seu irmão: a vida de Deus fluindo, a vida de Deus navegando, a vida de Deus passeando, a vida de Deus saindo. Quando você fala, tem que fluir a vida de Deus, aleluia. Quando você ora, tem que manifestar a vida de Deus. Quando você se reúne com seus irmãos, tem que manifestar a vida de Deus. Fala aleluia, fala a vida de Deus. Flui nesse lugar. Aleluia. Então o primeiro requisito é: eu e você precisamos da vida de Deus fluindo. Fator poderoso que nos leva a frutificar é a vida de Deus fluindo, porque a vida de Deus é como um rio que vai e inunda as cidades, e por onde passa frutifica, floresce, dá fruto. Amém? Esse é o texto que lemos lá de Apocalipse. E aí falamos também que nós devemos ter transparência. Fala para o seu irmão: transparência. Falamos isso semana passada. Transparência é fundamental. Sem transparência não se edifica nada. Sem transparência somos meninos na fé. A transparência mostra o quanto nós somos leais e somos crescidos na palavra. Sabe, pessoas que não são transparentes, pessoas que se escondem atrás das coisas, são pessoas medíocres. E medíocre não leva a mal essa palavra não, é média. Porque na média ninguém é transparente. Pergunta para o seu irmão: você é transparente em tudo? Você fala tudo? Fala mesmo? Fala, irmão, toma vergonha na sua cara. Porque uma pessoa 100% transparente, que rasga tudo e fala: olha, estou para encontrar. Eu estou para encontrar. Irmãos, nós sempre nos guardamos em algumas coisas, porque nós temos conceitos, nós temos vergonhas, nós temos princípios, nós tememos nos expor. O que eu já peguei de gente que vai para o discipulado e combina com a esposa: ó, sobre esse negócio nós não vamos falar não, hein? Isso, nós nem tocamos nesse assunto com o pastor, hein? Sabia que eu já encontrei gente assim? Mas Deus revela. Deus revela. Uma vez eu sentei com um casal e falei assim: e aí, como é que tá? Vamos falar, mas e aí, como estão as coisas? Está tudo bem. Está tudo bem, mas como é que está a casa? Tudo jóia. Tudo bem mesmo? Eu falei: puxa, o que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer uma visita para poder discipular, e não tem nenhum problema. Esse casal acho que precisa me discipular então, porque eu e a minha esposa estamos cheios de problema. Não mais hoje. Assim, falando que nós temos problemas e eles não tinham. Tá bom assim, corrigir. Ela olhou para mim e falou: misericórdia. Não, tá bom, menos, um pouquinho de pouquinho. Amém? Não vamos criar um agora. Mas voltando. Aí,
Não tenho problema. Daí eu falei assim, aí Deus, né? Deus tocando, né? Falei assim, pergunta para eles quando foi a última vez que eles tiveram um atrito. Aí eu falei assim, quando foi a última vez que tiveram um atrito? Ah, foi semana passada. Aí o Espírito falou assim, ó, pergunta quem estava com a razão. Aí começou o problema. Eu falei assim, e quem estava com a razão? Aí os dois, eu estava com a razão. Não, eu estava com como? Eu saí de lá 1h30 da manhã. Eu cheguei lá às 8 horas. Só para você ver. Eu me senti como aquele que achou um fio. Aí ele achou um fiozinho, levantou o fio, vai longe. Aí começa a puxar o fio. E a hora que chegou no final, estava preso no rabo do elefante. Enorme assim, ó. E o bicho olhou para mim. Ainda bem que não era minha casa. Mas, irmãos, deixa eu falar, falta transparência. Você sabe por que no trabalho você não tem grande êxito? Porque você não é transparente com o cliente, não é transparente com o chefe. O chefe pede as coisas, você fala, e não faz. Aí não avança. O cliente pede as coisas, e não faz. Seja transparente, fala, não posso fazer, não dá, não concordo com isso. Sabe, ninguém é obrigado a concordar com tudo. E eu falei que o poder da transparência é manifestado quando se fala a verdade em amor. E uma coisa é falar a verdade em amor, e a outra coisa é ouvir a verdade em amor. Porque normalmente não se ouve a verdade em amor. A pessoa até fala a verdade em amor. Irmão, eu quero te falar algo, irmão, você está errando aqui. Aí, às vezes não é transparente, não fala na frente, mas fica rabugentando atrás. Fala com o marido, você viu? Falou assim de mim. Fala com a esposa, fala com os demais. Gente que falta transparência assim, ele não tem coragem de falar na frente, mas quando vira as costas, ele fala para os outros. Vai falar para a mãe, vai falar para o filho, vai falar para a esposa, faz a esposa a mamãe dele. Você viu que o pastor fez comigo? Você viu que o líder falou para mim? Onde já se viu quem que ele pensa que ele é? Seja transparente, irmão. Se você não concordou com algo, fala. Pastor, não concordei. Líder, não concordei. Meu anjo da guarda, eu não concordo com isso. Acho que está demais, acho que excedeu. Qual o problema? Se nós fôssemos transparentes, não tinha gente de bico para o outro. Não tinha gente trombudo. Não tinha marido dormindo de costa com a mulher. Ou no sofá. Já alguém dormiu no sofá aqui, casado? Uma vez minha esposa quis dormir no sofá, achou que eu ia buscá-la. Ela ficou brava comigo. Vou falar. Eles têm que saber que nós somos naturais, nós somos normais. Um dia ela ficou brava comigo, e ele não quis dormir na cama, e achou que eu ia lá. Anos, é verdade, faz muito tempo, né? 5 dias, vou brincando. Tô brincando. Mas aí ela ficou bicuda, eu nem lembro o que é, porque esse negócio também é um barato, né? A gente vai acumulando as coisas. Aí briga, fica 2 dias brigado. Aí quer fazer as pazes, né? Porque quer fazer as pazes. Aí pergunta, por que nós brigamos? Aí pergunta, por que você brigou? Por que você está brigado? Aí a gente não lembra. Eu não sei. Mas eu estou com sentimento mal contra você. Estou bravo. Mas eu não sei porque eu estou bravo, eu não sei o que é, não consigo descobrir mais, passou o tempo. Mas a gente não esquece de ficar bravo, a gente esquece a causa, mas mantém a braveza. Já viu como o ser humano é mau? Já viu como mulher é ruim? Homem também é ruim, homem também é ruim. Olha só, eu estou provocando ela hoje, eu vou arranjar um problema, só porque ela falou que a gente não tem problema. Mas deixa eu voltar aqui. Eu nem sei porque eu falei isso da ruim. Isso eu acho que é Deus falando com você. Ok. Hoje eu vou te cutucar. Você sentou na frente, você está perdida comigo. Amém. Cezinha não está aqui, eu atormentando ela. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Estão falando de ouvir. Então as pessoas não falam, às vezes, o que está lá sentindo. Fala para o marido que excedeu, mas quando fala ele não sabe ouvir. Esse é o problema. Falar a verdade em amor tem que também implícita em ouvir a verdade com amor. Você está me falando isso? Então eu vou tentar avaliar o meu coração. Será que eu sou o dono da razão? E quando as pessoas são duras e mantêm aquela distância de você, estão erradas, ainda mantém distância, achando que são dono da cocada branca. Irmãos, quando nós
cair a ficha e falar assim, ó, eu preciso ser humilde, como Jesus foi, a nossa igreja vai crescer, ou a nossa casa vai aumentar o relacionamento, no trabalho vai prosperar, as coisas, sabe o que acontece? É que você se sente o tal, eu sou o cara, sou a mina, não, que onde já se viu, que eu sou o que sou, que você é o quê? Você é pó, meu irmão, você não vale nada, você vai virar pó, poeira, sua carne morre a cada dia, você vai levar o que para o céu? O que você vai levar para o céu? Essa glória toda, você acha que você vai levar para o céu? O que nós vamos levar para o céu é um testemunho de humildade, porque isso faz Deus se levantar do trono, isso faz Deus falar assim, vê meu servo, olha meu servo, porque nós somos representantes de Cristo, e Jesus sabe ouvir em amor, fala, Jesus ouvia em amor. Então uma coisa é você falar a verdade em amor, outra coisa é ouvir a verdade em amor. Pergunta para o seu irmão assim, posso falar tudo para você? Em amor? Em amor? Agora responde para ele assim, porque eu vou ouvir tudo em amor. Eu vou ouvir, pode falar para mim, irmão, você é livre, pode falar, o que você quiser falar, eu ouvirei em amor. Aleluia. Sabe outra coisa que nós falamos aqui, ó, só estou recapitulando. Sabe outra coisa que nós falamos? Aí lemos o texto de Lucas 8, verso 4 a 15, nós lemos, eu vou ler de novo, mas aí falamos que nós devemos remover as raízes antigas, para que a sua terra dê fruto. Vamos ler, aí eu vou recapitular, olha só, Lucas 8, verso 4, aí eu vou entrar já na palavra nossa, vou ler de novo o texto, segredos, fatores, para que você tenha uma vida próspera, uma vida frutífera, seus negócios frutifiquem, sua casa seja frutífera, que sua esposa chegue em casa e esteja sorrindo para você, esteja lá agradada de você, se sente ao seu lado e desfrute da tua presença, que ele tenha prazer de conversar contigo. É isso que eu quero falar para você. Transparência, temos que falar da vida de Deus fluindo, e vamos falar de remover as raízes antigas. Aí vamos ler o texto, que diz assim, afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, fala beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra cai sobre a pedra, e tendo crescido, secou-se por falta de umidade, fala pedra. Outra caiu no meio dos espinhos, fala espinhos, e estes ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra final, caiu em boa terra, fala boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1, dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, fala, a semente é a palavra. Aqui caiu em boa, à beira do caminho, são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, fala com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Aos seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu em boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, fala bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Aleluia. Então veja, falando sobre isso, eu falei de trabalhar a terra, que às vezes nós somos como aquela terra árida, calcariosa, cheia de calcário, cheia de pedra, sem vida, que para você poder plantar em alguma terra, em algum terreno, primeira coisa a se fazer é limpar o terreno, depois você tem que
passar o arado. E você tem várias maneiras de passar esse arado. O arado pode ser passado com, por exemplo, algo, como fala, raso, só superficialmente. Olhem para mim, superficialmente. E aí nós falamos então de pessoas superficiais, que não querem investir para que esse arado seja mais profundo, porque arado profundo dá trabalho, arado profundo custa tempo, arado profundo, nossa, tem que fazer mais força. E aí só fica por cima, e aquilo por cima, passa um tempo, vem uma chuva, as raízes ainda são profundas, brota as ervas daninhas novamente. Então, para você poder ter uma colheita boa, frutificar de verdade, você tem que passar um arado profundo. Fala para o irmão, arado profundo. Fala, arado profundo. O arado profundo vai até uma parte onde as raízes são cortadas. Lá no fundo tem resto, tem toco, coisa do passado. E aí eu falei para você, você precisa frutificar somente quando você vai encontrar, quer dizer, você vai frutificar quando você remover da sua vida os tocos do passado que te impedem de avançar. Tem raiz velha enterrada, tem coisa lá que você pôs a pedra em cima. Vamos pôr uma pedra sobre isso e não falo mais. Corre, foge de encarar a verdade do passado, por isso o seu futuro é apagado. Nós temos que aprender a remover aquilo que do passado está sugando as nossas energias. Raízes velhas de outras culturas sugam o potencial da terra. Aí você planta, todo o nutriente vai para a raiz velha, e as sementes novas que você quer plantar não germina. Você precisa dar um basta nisso. E para isso tem que entrar o arado profundo. Não pode ser superficial. Não pode ter um lidar somente na casca. Você tem que abrir o coração. Você põe uns bofes na mesa, trata o que tem que tratar, mas sai frutificando em nome de Jesus. Esse é o poder da palavra, porque ela é espada, né, de dois gumes, apta para discernir os pensamentos, os instintos da alma e do espírito. Amém. Juntas e medulas. Esse arado é a espada de Deus. A semente é a palavra, mas vem a espada para abrir o terreno, para que essa semente entre. Gente com o coração cheio de toco do passado não experimentará a frutificação, porque o toco do passado, as raízes antigas, ficam sugando e drenando a força. Então o que é do passado que te impede de crescer? O que é do passado? Às vezes foram traumas, irmãos. Às vezes foram lá situações difíceis, coisas que você provocou e coisas que provocaram na sua vida. Pois bem, você quer passar o resto da vida sem frutificar? Você quer passar o resto da vida sem dar um fruto? Toda semente que Deus tem colocado no seu coração, onde está parando essa semente? Por que que às vezes ela não germina? Por que que entra culto e sai culto e não muda a história? Sabe, um fator que impede isso é que você tem as raízes do passado sugando as forças dessa nova semente. Todo o alimento que quer ir para ela, as raízes sugam e drenam. Vou dar um exemplo. Deus quer te dar um propósito novo. Deus quer te fazer liderar uma célula, por exemplo. É bênção liderar a célula? Mas aí vem o trauma do passado. Mas não, eu já fui muito machucado com isso. Aí vem lá o convite, irmão, vamos lá. Você não quer fazer o quebra-gelo, não quer, faz aí a palavra, irmão, faz isso, faz aquilo. Aí vem lá aquele sentimento, não, eu já experimentei tanta coisa errada no passado, não, isso não vai dar, eu já cansei, me machuquei demais. Está lá a raiz maligna do passado sugando as forças da semente boa que está entrando. É Deus que está te chamando para o ministério, irmão. Você acha que é o diabo que está chamando para liderar a célula? O diabo não vai te chamar para liderar a célula, não. O diabo vai te chamar para ir para o boteco. O diabo vai te chamar para aprontar, para fazer as coisas erradas. Para liderar a célula é Deus chamando. Não, pastor, é meu líder. Não, irmão, é Deus. Não, é meu líder. Não, irmão, é Deus. Mas é meu líder que está falando. Você lembra de Samuel? Quem conheceu Samuel? Samuel era o profeta que ungiu Davi. Quando era menininho, estava deitado no seu quarto. Aí ouviu uma voz: Samuel. Ele correu na onde? Alô? Tem algum crente aqui? No quarto de Eli. E falou o que para Eli? Eis-me aqui, Eli.
eis-me aqui, Senhor. Aí ele falou o quê? Oxe, menino, oxe, o que você quer aqui? Foi assim que ele falou? Bom, depende de onde era esse negócio. E aí ele falou, você não me chamou não? Eu chamei não, rapaz, vai dormir. Aí foi dormir. Aí ouviu de novo uma voz: Samuel. Lá vai, levanta de novo. Samuel. Chega para Eli. Eis-me aqui, Eli. Pois não. Ele: oxi, tá bestado. Que você quer, rapaz? Você me chamou? Eu não. É o seguinte, deve ser o Senhor te chamando. Quando você ouvir de novo essa voz, você fala assim: Senhor, eis-me aqui, fala que eu te escuto. E aí foi que falou Deus novamente com ele: Samuel. E Samuel falou: Senhor, eis-me aqui, fala que eu escuto. E aí ele foi e falou com Samuel. Muito legal essa passagem, essa história verdadeira. Mas o que você aprende com ela? Na cara, que Samuel confundiu a voz de Deus com a voz do líder dele. Ou seja, a voz de Deus é a voz do seu líder. Só meia dúzia de amém. Eita, você vai tomar bolacha ainda demais. E é Deus, viu? Não é seu líder não, você vai pensar que é seu líder. A mão é dele, mas o punho é de Deus. A força é de Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus fala com você através das tuas lideranças, dos seus líderes, do seu pastor. E se você rejeita, é porque você é arrogante, acha que é alguma coisa. Você depende de Deus, irmão. E Deus pôs pessoas do seu lado. Deus escolheu que nós andássemos em células, em pessoas, em grupos, porque é assim que Deus abençoa. Senão ele não falava que era melhor ser 2 do que 1. Senão ele não falava que o cordão de 3 dobras não se dobra, não se rompe tão facilmente. Senão ele não ia enviar os discípulos deles de 2 em 2. Senão ele andava sozinho, para que arranjar 12 carniças para carregar atrás? Não, ele quis ter uma equipe. Então você deve entender que Deus fala através dos seus líderes. Voltando, por que isso? Porque o teu líder é que nem uma pá de arado passando na sua vida e arrancando os tocos. O que é isso? Irmão, porque você vai manter? Não, está errado. Eu vou dar um segredo para as esposas. Tudo que você quer falar para o seu marido, ele não gosta de ouvir, chama um discipulado e entrega no discipulado. Põe na mesa. Você não precisa avisar ele, porque você tem todo o direito de falar o que quiser quando quiser. Então você vai lá no discipulado, marca, e o marido está lá bonitão. Isso aconteceu comigo, estou falando que aconteceu comigo. Bonitão, sentado lá, não, beleza, ministério. Daqui a pouco a esposa fala assim: eu tenho uma pergunta. Meu líder, o que você acha disso? Quando ele faz isso, o que eu devo fazer? Porque eu já falei para ele, mas ele não me ouve. Aí aquele... De onde vem isso agora? Sim, de repente bate a porta, você chega entrando, senta e... E aí eu tenho que prestar conta para o meu líder. E é legal, sabe por quê? Um homem ouve outro homem, mas é difícil o homem ouvir a esposa. Difícil, o homem às vezes acha que é muito maior que a esposa, né? Então ele não ouve, a esposa está lá cheia de razão. A gente vê isso quando a gente sai da célula. Aí a gente pergunta para a esposa: ei, o que você achou da célula? Ela falou: foi boa, mas... Ela falou: não, chega. Mas eu não quero saber. Não, mas é que tem um negócio que você falou. O que eu falei? Aí você não aguenta. Não, agora você fala. Não, que você falou tal coisa, não soou bem. Não, mas meu coração, eu sei, mas não soou bem. Mas você nunca me entende, você acha que você é isso. E aí dá um problema, não dá, querida? Eu já passei por isso com ela. Ouvir a esposa é difícil. Mas no discipulado você pode colocar, porque aí vem lá o seu pastor, o seu líder e... Não, irmão, olha, ela tem razão. Yes, tá vendo? Yes, engole agora. É o segredo, irmão. É o segredo. Você tem que ter liberdade para contar tudo, porque o seu líder é instrumento de Deus para tratar e tirar esses tocos antigos. Isso está roubando a tua felicidade. Você não entende que o discipulado é um canal de Deus para fazer você feliz, você poder estar com a terra tratada. Você vai frutificar. Um conselho, irmão: quantas vezes eu tinha uma dúvida de tomar decisões no trabalho. No trabalho, eu tinha meu discipulador, ele era policial, ele não era engenheiro, mas eu tinha
dúvida às vezes, e falou assim: olha que eu faço isso. Eu falava com ele, eu falava assim: Rezende, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha, irmão? Aí ele falava assim: irmão, eu acho que é perigoso. Irmão, eu acho que isso é um princípio, eu acho que você é direito, acho que pode fazer. Isso traz segurança, isso traz, sabe, traz aliança, isso traz temor, isso traz também confiança, sabendo o seguinte: o irmão está orando comigo, eu sei que quando ele for lá de manhãzinha no devocional dele, ele vai colocar meu nome em essa causa. Tem que remover os tocos velhos, tem que tirar as raízes antigas. Sabe por que a alegria não vem? Porque o seu jardim está cheio de toco velho. O seu jardim parece encosta de barco, sabe? Aquelas trilhas que você encosta o barco, só tem aqueles galhos velhos. Não prospera nada ali, é terra batida, é caminho trilhado, nada prospera, só tem toco velho. Não muda a tua história, porque as coisas do passado não foram removidas, você só cobriu com a terra. Está me ouvindo? Muito bom. Aí eu entro sim no quarto ponto, que eu quero dizer para você, que é a disposição para trabalhar. Atitude. Gente disposta a trabalhar. Gente disposta a arregaçar a manga. Gente disposta a conquista. Bom, se alguma coisa aconteceu na sua vida nesses dias e essa palavra veio para te confrontar, não escolhi, já estava no esboço e eu não esperei, não atrasei essa palavra para esse dia. Simplesmente é Deus amando você. E Ele vai passar hoje o facão arado na sua vida e vai arrancar esses toco velho que te faz ser preguiçoso, te faz ser mão remissa, que te faz ser não dado ao trabalho. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de verdade, varonis que trabalham, que tem postura, que não é mão remissa, que não faz corpo mole. Fala aleluia. Quarto, pronto. Que adianta você ter a terra, ter a semente, mas tem preguiça de pegar o arado e passar na terra? Que adianta? Não quero me expor. Dá trabalho. Cutucar coisa antiga dá trabalho. Falar do que passou é ruim. É ou não é? Não dá para olhar no olho. A gente abaixa a cabeça. Fala, irmão. Fala, irmão, olha para mim. Olha nos olhos, encara. Vamos tratar esse negócio. Vamos trabalhar como homens de Deus, como mulheres de Deus. Vamos arrumar a casa. Vamos frutificar. Fala aleluia. Aleluia. Então veja, o grande problema das pessoas é a falta de disposição para trabalhar, falta de disposição para mudanças. A nossa tendência é sempre fazer as coisas da mesma maneira. A gente quer resolver as coisas da vida como resolvíamos antes. Não dá certo, irmão. Veja, a vida, ela não é uma regra, não é uma matemática de 1 mais 1. A vida, ela é são um conjunto de fatores que, se você quiser dar a mesma resposta para o mesmo problema, mas daqui a uma semana não funciona. Você precisa ter disposição para orar, buscar de Deus e como resolver os problemas da sua vida. E você precisa ter disposição de ralar, de acordar cedo. Está sem trabalho, levanta às 7 horas da manhã, é tarde, vai levantar às 6, faz o café, toma um café lá, água com 2 colherzinhas de Nescafé, adoçante para você não engordar, e vai para a rua, procura ter um emprego, entrega o seu currículo e volta trazendo os seus feixes. Tem que trabalhar, irmão, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha não come. Você tem fome, irmão? Pergunta para o irmão do lado: você tem fome? Agora você pergunta assim para ele: você está trabalhando? Senão eu como e você fica vendo. Eu vou comer e você vai ficar vendo. Porque a Bíblia diz, se a Bíblia diz, se a Bíblia diz, a Bíblia diz. Mas nós somos generosos, nós queremos ajudar os irmãos que não trabalham. Estou brincando com você que não trabalha. Mas o que eu quero dizer para você, que nós costumamos ouvir o seguinte: olha só o que eu ouço nos aconselhamentos: pastor, ela nunca muda, ela sempre faz assim. Pastor, ele nunca muda, ele sempre faz assado. Olha, de novo e de novo. Sempre é ele. Quando é que você vai ter coragem de mudar? Você reclama das coisas fora, vai lá e arruma, filho. Vai lá e põe um jeito, põe uma etiqueta, muda, transporta aqui para lá, põe em outro lugar, limpa, não fala nada. Você vai ver que isso vai falar muito mais
mas de gente que reclama, que fica falando que fica criando um caso. As pessoas vêm falar para mim o porquê que as outras não mudam, mas é impressionante que ninguém chega para mim e fala assim: pastor, eu vim aqui no aconselhamento porque eu preciso mudar. Ninguém vem, eles vêm para acusar os outros. Se você não tiver disposição para mudança, a mudança não virá. Tudo começa com você. Você acredita nisso? As pessoas não conseguem mudar os hábitos. Eu estava dando aula de liderança eficaz, e é uma frase que eu liberei lá para os irmãos. John Maxwell que diz isso: ouça-me, vencedores fazem diariamente aquilo que derrotados só fazem de vez em quando. Vamos falar comigo? Vencedores fazem diariamente aquilo que derrotados só faz de vez em quando. Sabe, irmão, sabe qual a diferença do primeiro colocado para o segundo? Detalhes. Sabe, alguém que ganha alguma coisa e o cara que fica em segundo lugar, foi algum detalhe que o que ficou em segundo não notou, não dedicou. Então veja, sabe por que o seu casamento não melhora? Porque você não faz todos os dias aquilo que os derrotados fazem ocasionalmente. Então você não é todo dia que sorri para a esposa, não é todo dia que você ouve a esposa, não é todo dia que você arruma a mesa para o marido. É só quando você está com bom humor. E aí, se tiver tempo. Não é todo dia que você solta uma palavra para elogiar, para valorizar. Como é que você chama o teu marido? Faz para mim. Ei. Oxe. Como é que você chama a sua esposa, o seu marido? É amor, nego, querido, nego. Ele te chama de como? Nego. Mas você não é nego? Ela não te chama de nego. Que ousado. Você chama ele de branco. Alemão. Cada um tem uma maneira de chamar estranha às vezes, né? Mas o pior, mãe. Esse, se tem alguém aqui, marca comigo, fazer uma sessão de libertação em você. Porque pela manhã, mãe, não dá. Chama ela de querida, de princesa, chama ela de minha rainha, paixão da minha vida. Tigrona, não, esse não, brincando. Pode chamar, na sua casa você chama do jeito que você quiser. Chame ela com coisas, né? Mas nunca. Nunca muda. De novo. Sempre, sabe? Você sempre faz assim. Você nunca. Essas coisas, irmãos, é horrível ouvir. Que sempre é tão generalizar algo que acontece a maioria das vezes é pecado também. Mas o que eu quero dizer para você, a disposição para a mudança tem a ver como você vai tratar com o seu dia a dia. Olha, irmãos, você tem já colhido alguns tipos de frutos. Observe o tipo de colheita e, de acordo com a sua semente, você vai poder levantar e perceber a maneira de corrigir a terra para ter frutos diferentes. As coisas não estão brilhando em casa, muda a maneira que você lida com a patroa. Muda. Fala direito com ela, fala direito com ele, honre. Essa é a grande verdade. As pessoas só fazem de vez em quando. Sabe quando você agrada? Sabe quando ela agrada? Aí agrada, né, André? Aí agrada, né? Amorzinho. Chegou em casa, tá com um batom passado. Eita! Lá vem amanhã, já tô vendo. Fala, o que você quer? Tô brincando. Mas tô falando para você o seguinte, que às vezes é só nisso. Só quando tem a troca. Muda comigo que eu mudo com você.
que é isso, rapaz? Muda você, que ela vai mudar, você tem a certeza, porque você é uma semente de mudança na vida dela. Essa que é a verdade. Tudo começa quando nasce no seu coração desejo por mudanças. Primeiro você precisa estar assim, por aqui, ou melhor, insatisfeito, revoltado com aspas, com o tipo de colheita que você está tendo. Vem cá, se você não se posicionar na vida, nada vai mudar. Às vezes você está acostumado a comer fruto amargo, para quê? Muda a sua história, irmão. Quantos anos você tem de vida? Quantos você ainda terá? Ninguém sabe. Mas por que esperar? E por que se acostumar com um tipo de vida medíocre, tacanha, sem vida, sem alegria? Nós nascemos para comer o melhor da terra. Por que nós temos que padecer mais? É porque nós não sabemos cultivar as sementes que Deus deposita. Nós temos que mudar o nosso trabalho com a semente, irmãos. Senão nada frutifica, nada vai germinar. Cutuca o irmão que está dormindo e fala assim: pastor, pegou você. E a próxima me chama pelo nome. Você está ouvindo? E dos jovens tem vigília hoje aqui, não é isso? Aleluia, aleluia. Então, fervidão aqui. Senão, corta a vigília de vocês. Olha só. Tudo começa com desejo, né? Mas nada termina sem uma atitude. Fala para o seu irmão assim: tudo começa com desejo, mas nada termina sem uma atitude. Ah, eu quero. Então quer mesmo? Me mostra que você quer. Põe o pé e comece a andar em direção do que você deseja. Uau, irmãos. Planos, sonhos profissionais, faculdade, negócios, casamentos, sabe? Você deseja, levante-se e caminhe. Você deseja, levante seus pés e comece a caminhar em direção daquilo que você deseja. Precisa de atitude. Sem atitude nada muda. Sem uma postura nada muda. Sem pôr a mão no arado você não está apto. Tem que pôr a mão no arado. Jesus é quem disse isso. Põe a mão no arado, não olha para trás. Fala para o seu irmão: quem pôs a mão no arado e olha para trás e pensa em desistir, não está apto para o reino dos céus. E Deus não tem prazer nele. E não foi eu que disse, foi Jesus. Tem gente que quando põe a mão no arado começa a cavucar, aí encontra a raiz, cobre de novo. Quem põe a mão no arado e larga, não está apto. Quem põe a mão no arado e larga, não dá prazer para Deus. Deus não tem prazer nele. Vamos terminar essa obra? Vamos concluir o que tem que concluir? Vamos sentar? Vamos tratar? Vamos lá, lida com tudo, fala o que tem que falar. Mas é o seguinte: nós vamos sair daqui aliançado, nós vamos sair daqui arrumado, nós vamos sair daqui mais feliz, nós vamos sair daqui decidido a edificar nossa casa, nós vamos sair daqui decidido a crescer com os nossos negócios, nós vamos sair daqui decidido a avançar. É isso que precisa. A igreja precisa de uma postura assim, irmãos. Na sua casa, não deixe as coisas por tratar com seu cônjuge ou com os filhos. Vai tratar, por favor, por amor a você, por amor a teus filhos. Seja alguém presente, não alguém que faz vistas grossas, está aprontando. Quê? Levanta, fala lá, está errado. Senta, chama, mostra a sua vontade, chora junto, mas se alegra junto também. Nós precisamos ter atitude. Fala para o seu irmão: atitude. Fala atitude. Olha o que diz lá em Provérbios 10, verso 4. Uau! Será que eu não vou terminar de novo a palavra hoje? Bom, não ia mesmo, mas só alguns dias. Isso aqui é só para os mais íntimos. Ok. Provérbios 10, verso 4. Sem pressa, vamos fazendo do jeito que Deus manda, não é isso? Amém. Eu acho que também é na medida. Se eu dar mais, você sai daqui esfolado demais, não vai conseguir nem andar. Não é verdade? Olha só, Provérbios 10, verso 4. Daqui eu já vejo. O que trabalha com mão remissa, diz para o seu irmão: o que trabalha com mão remissa empobrece.
mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Aleluia. Fala, irmão, atitude, irmão. Irmão, se é para acordar cedo, acorda cedo, irmão. Se é para dormir tarde, durma tarde, irmão. Se é para ir fazer o que tem, faça, irmão. É estar do outro lado, vai, irmão. Se é para conversar com a pessoa que está lá, que te ofendeu, vai conversar com ela, irmão. Não tenha preguiça de tratar as coisas, irmãos. Às vezes eu ouço assim: não, pastor, se eu for falar, ela tem que estar preparada para ouvir. Já está preparada, é você. Você é o canal de Deus para preparar as pessoas para ouvir a verdade. Falando a verdade em amor, prossigamos confiantemente, porque Ele é o nosso Deus e vai operar através de você. Você é canal de Deus. Fala para o esposo que está do seu lado e para a marida, fala tudo para mim em amor, querido. Pode falar em amor, isso. Pode falar, você não fala, fala para o homem, fala para ele, Senhor, fala tudo para mim em amor. Fala para ele, tem que falar. Ô Valéria, falei aqui, Senhor. Amém? Fala tudo em amor, tudo em amor. Fale tudo, irmão. Quer falar? Pode falar. Fala para o seu líder agora, procura o seu líder aí, olha para ele. Olha para o líder e fala assim: ó, pode falar tudo para mim em amor, meu líder. Pode falar. Aí você fala para ele assim: eu vou ouvir em amor. Sabe o que quer dizer diligente? Diligente tem nada a ver com inteligente, nem de diligir algo. Diligente é alguém zeloso, alguém compromissado, alguém que tem compromisso. Mas a mão dos compromissados, a mão daqueles que são zelosos, a mão daqueles que são leais, a mão daqueles que se podem confiar, vem a enriquecer. Mas é fato. Uma vez o meu chefe pediu para mim mentir numa ligação. Tocou lá o telefone, aí ele estava lá ocupado, falou: puxa para mim. Aí alguém lá puxava o ramal. Puxou. Alô? Oi, Adilson, tudo bem? Aí meu chefe olhou para mim e falou assim: ó, pediu para mim falar que ele não estava. Aí eu cheguei e falei assim: oi, Adilson, olha, o João Marcos, ele está ocupado agora e não pode te atender não. Está lá, ele estava fazendo algumas coisas mesmo. Ele não ficava lá sem fazer nada. Então alguma coisa está fazendo no computador, ele não podia atender. Ele não queria atender naquela hora. E em vez de falar que ele não podia atender naquela hora, ele preferiu mentir e mandou os outros mentir. Isso é covarde mesmo. Aí eu falei para ele, ele não pode te atender agora. Liga amanhã, é urgente. Eu anoto e aí eu peço para ele te retornar. E desliguei. Aí lá vem ele: se eu pedir para você falar que eu não estava, você pediu para mim mentir, fez alguma mudança? Eu falei alguma mentira? Eu não resolvi o teu problema? Pois bem. Aí ele saiu com aquela cara assim de: eu tenho certeza que aquilo marcou a vida dele. Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque até então na empresa eu tinha uma história. Isso foi lá por uns 6 meses. Eu tinha uma história, quando eu comecei, recém-formado, irmãos, na Zebra, Ambovelli, ABB, uma grande empresa multinacional. Eu comecei trabalhando lá e eu era engenheiro trainee. Aí me deram 2 contratos para eu cuidar. Alguém já ouviu falar de Light? De Furnas? 2 concessionárias, um só tem cobra. E eu com 24 anos, engenheiro trainee. E fui lá, tomei tanta cabeçada. No 6º mês, mais ou menos, que eu estava na empresa, eu tive que chamar meu chefe. Olha o que é falar a verdade em amor. Eu chamei meu chefe, que eu só tomava pedalada. Pô, mas não ficou. Pô, mas você esqueceu. Pô, uma vez eu fiz uma ata, eu acertei um negócio por gogó com o cliente, fio de bigode. Não, beleza, eu faço, você faz. Então tá bom. Aí fui cobrar dele e falou: ó, não, você não escreveu. Nós não escrevemos. Onde está escrito? Onde está escrito? Onde? Aí eu olhei para ele e falei assim: covarde, tomamos na cabeça, era para liberar pagamento. Eu estava aprendendo, confiando na palavra de leões do mercado. Aí, por causa de tanto erro, eu estava vendo que meu frango estava azedando. Eu falei: eu acho que eu vou dançar aqui nessa empresa.
eu chamei meu chefe. Eu queria uma conversa com você. Aí ele sentou comigo. Eu falei assim: João Marcos, eu sei que eu não estou dando conta daquilo que vocês esperavam de mim. Vocês me contrataram para um propósito. Eu sou recém-formado. É a primeira vez que eu trabalho com esses tipos de negócio assim. Mas eu não quero te dar uma desculpa, mas eu quero só te falar algo. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Estou indo para o meu limite. Eu não saía de lá antes das 7 horas da noite. Eu saía todo dia tarde de lá. A Paula lembra disso. Saía tarde, cansado, chegava cedo lá. Falei: eu estou fazendo além, mas eu estou entregando tudo. Eu quero que você saiba o seguinte: eu não estou sendo parcial. Aqui você não está tendo alguém que está poupando, está se guardando. Eu estou depositando tudo. Irmãos, aquela conversa mudou a minha história naquela empresa. Quando eu saí de lá, o meu diretor, eu saí de lá para ganhar quase o dobro. Eu recebi uma proposta para ganhar quase o dobro. Sabe o que meu chefe fez? Rachou o bico na minha cara. O que foi? Falei: que é isso, o dobro? Eu falei: mano, não estou falando que eu quero ficar aqui. Eu estou falando que você perguntou, eu estou saindo. E tem outra. Eu tinha uma dívidazinha na minha cooperativa lá, porque nesse ínterim meu sogro faleceu. E eu tive que fazer um empréstimo na empresa para pagar, ajudar a pagar os negócios do meu sogro. E eu tinha uma dívida lá na cooperativa. E a empresa que me convidou falou que pagava a dívida. Ó. Aí eu falei para ele isso. Aí ele rachou o bico mais ainda. Falei: o que é isso? Ele falou, eu lembro muito bem disso: isso não é para gente do seu nível, isso é para gente de gerência do meu nível. Falou isso para mim. Eu falei assim: mas eu não estou falando para esnobar você. Eu estou falando, você não perguntou o que é que eles me ofereceram? Ofereceram isso, um salário de quase o dobro. Esqueci uma coisa: eles vão me pagar metade do meu curso de inglês na escola que eu quiser, e também metade da minha MBA. E tinha uma bonificação que eu ia perder, eles iam me dar a bonificação. É verdade, Paulo, porque tem a participação nos lucros. Eles iam então me fazer participante da participação do ano todo. Sabe quando eu entrei lá? Foi em novembro. Sabe quantos salários era a bonificação dessa empresa? 3 mais 1, porque era cargo de chefe. 4 salários. Só que aí o diretor me chama: Jean Felício, você vai? Então, eu fui convidado. Que empresa é essa? É a VEG, lá no sul. Então, até amanhã eu não vou poder vir trabalhar, porque eles me convidaram para ir conhecer a fábrica antes da resposta, porque eu conhecia essa empresa de ouvir falar. Então eles me pagaram uma passagem para ir lá para Jaraguá do Sul, primeiro para Blumenau e Jaraguá, para conhecer a empresa. Pagaram a passagem, mandaram me pegar no aeroporto. Pensa, o trainee, que tinha 2 anos e meio de formado, 26 aninhos. E eu fui lá, entrei numa sala e fui fazer uma entrevista. A sala tinha uma mesa redonda que cabia acho que umas 60 pessoas, redonda, enorme. Quem me entrevistou? Décio da Silva. Quem é esse Décio da Silva? Presidente da VEG Indústrias S.A., a empresa, maior empresa fabricante de motores no mundo. Esse pastor é arrogante, hein? Esse engenheiro é arrogante, hein? E eu nem sabia. Sentei na mesa com o cara. E aí, você vai vir trabalhar conosco? Não, eu só estou estudando. Por que você está estudando? Você tem que vir trabalhar com a gente. Pois bem, eu decidi sair. Aí o meu diretor me chamou e falou o seguinte: olha, eu sei que eu não posso te oferecer o que eles estão oferecendo, mas fica, o lugar seu é para estar no lugar do teu chefe, do teu gerente, aquele que falou mal. Ele falou isso para mim. Aí eu falei para ele assim: não, eu não estou aqui para negociar, eu estou aqui para falar que o tempo que eu trabalhei aqui me fez crescer, e eu só estou indo por lá por causa de vocês. Foi uma escola, eu aprendi, eu venci, e agora eu vou para outros níveis. Você sabe o que ele me falou? Isso é um ímpio falando: Jean Felício, você é um vencedor. Aonde você for, você vai vencer. Você é um campeão. Eu saí de lá, fui para a VEG, e cresci na VEG, abri mão, e hoje eu sou o teu pastor. Aleluia.
Achei o meu melhor tesouro. Mas o que eu quero dizer para você, para encerrar aqui, passei 10 minutos quase a palavra. O que eu quero te dizer, vem para o teclado já, Luciano. Eu tinha 20 anos, 18 anos quando entrei na faculdade, me formei com 24. No último ano da engenharia, eu fazia estágio numa empresa chamada SCW do Brasil, o Delcio conhece, ela em Cumbica, e eu saía da Maria Antônia em São Paulo, às 11, eu saía 12:30, 1h, chegava correndo, às vezes não dava tempo de pegar o almoço no bandejão da empresa, com meu dinheiro, pondo meu carro nisso. Aí eu entrei eu trabalhando nessa empresa, eu não conseguia, com o que eu ganhava, pagar o combustível. Aí eu decidi sair dela. Fui trabalhar quebrando parede, irmãos. Peguei uma reforma de uma escola. Tinha um amigo, eu dava aula no Senai nessa época à noite, fazia Senai. Aí eu comecei de manhã, fazia faculdade, à tarde eu na escola quebrando parede, passando eletroduto, chumbando lá, calculando os cabos, lançando um cabo, conectando, fazendo funcionar, ligar. Aprendi a usar aquele revólver assim que você dá picoco no teto assim para fazer os negócios. Falei, nossa, cada coisa que eu aprendi. Eu chegava em casa com as mãos cheias de calo. A Paula pegava na minha mão, via que ela era grossa a minha mão. Para chegar nesse nível eu já tinha passado, eu perdi minha mãe, perdi meu sogro, morreram nessa história aí de faculdade. Ralava, sentava para assistir a aula com o sapatão assim, para quem não conhece a história, e o professor brincava assim, muda aí a página que eu quero ver notícia, porque eu tinha um buraco desse tamanho no sapato, e eu botava jornal, para poder não molhar o pé andando na rua. Era essa vida de engenheiro, que chegava 00:30 em casa, correndo do Marquês de ônibus. E aí chegava lá, meu filho às vezes dormindo, acordava o Cezinha, só para brincar, pai, para brincar um pouco. Tomava banho, comia alguma coisa, aí ia dormir para acordar 5:30, 5:50, eu pegava um ônibus para ir de volta para a faculdade. Ralei. 5º ano de faculdade, eu não tinha um estágio, eu queria trabalhar de gravata. Um dos meus alvos é, Senhor, eu quero trabalhar de gravata, mas não no banco não, por favor. Nem vendendo enciclopédia Barça, eu quero trabalhar de gravata na engenharia. E aí Deus me abre uma oportunidade de trabalhar na Segelec, que era o grupo Alstom, uma empresa que fazia trabalhos na área de usinas hidrelétricas. Trabalhar na área comercial, eu tinha 2 calças marrom, o mesmo sapato e 2 gravatas. As camisas a gente trocava, camisa tinha até as 4, eu acho. Mas era essa a minha rotina, essa era a minha vida. Quantas vezes eu lembro nessa época, acordava cedinho, ia dormir no ônibus, chegava na empresa, dava umas 9 horas, 10 horas, o intestino funcionava. Aí eu pegava a biblinha azul dos Gideões, ia para o banheiro e ia ler a palavra. Estava no trono lendo a palavra. Era daquela banda, não é diante do trono, é em cima do trono. Mas eu li a palavra e aquilo me alimentava. Quantas vezes eu fui testado nesse emprego, que eu tive que ainda falar com engenheiros lá, confrontando. E minha vida foi essa, de luta, consegui esse estágio, porque a faculdade, o último ano virou para a noite. Aí eu perdi minha aula no Senai, que eu era professor de Senai. Fui professor de biologia, de química, matemática e física no estado. 4 anos, seu raio, eu dei aula no estado. Dei quase 2 anos, 1 ano e meio de aula no Senai, de jaleco azul. Puxa, como eu amava aquilo. Quando eu dava aula, eu amava a aula de química, eu amava, e meus alunos eu amava. Eu tinha 19 anos quando comecei a dar aula, mas tudo que eu fiz com paixão. Quando eu quebrei aquelas paredes, eu quebrava com paixão. Eu não reclamava que era pesada a marreta, eu não reclamava que tinha que acordar cedo para ir para a faculdade, chegar correndo e ir lá, quebrar parede, passar fio, voltar correndo para dar aula à noite, e chegar correndo para dar um beijo no meu filho, uma bitoca na minha santa. E no outro dia de pé, eu não reclamava. Trabalhava. Quantas vezes rodava o Brasil todo, fazendo obras, desde São Luís do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Muitas obras fazendo, conversando com o Everton, a gente se agarra e começa a falar das coisas.
Deixa eu te falar algo. Não importa os seus sonhos, trabalhe. Trabalhe, dê o seu melhor. Não só nos seus trabalhos, nos seus negócios, na sua casa, que é prioridade. E outra prioridade maior, no reino de Deus. O reino de Deus, ele deve ser encarado com seriedade. Como você tem lidado com a sua célula, e pensa como você lida com o seu trabalho e com o seu casamento, e mostra onde está a prioridade, irmão, irmã. Como você lida com as coisas de Deus. Não tem tempo nem para orar. Eu ia, quando eu trabalhava na VEG, eu trabalhava, era em Moema, morava em Guarulhos. Pensa, eu saía 5:50, que eu acostumei a sair 5:50. Pegava o carro, eu ia, botava um louvor, eu ia falando em línguas. Eu ia falando em línguas até o trabalho. Eu chegava às 6:30, saía 5:50, chegava às 6:30. O horário de entrar, 7:15. Mas por que eu chegava tão cedo? Porque se eu saísse às 6 horas, eu ia chegar às 8. Que trânsito. Então eu fazia isso. Chegava lá, eu lembro que eu já estava liderando célula, orava pelos meus membros, orava pela minha casa, orava pelas finanças da igreja, orava pelo meu trabalho, orava pela minha família. E aí, trabalhava. 7:30, entrava eu no escritório, trabalhava. 7:15, liberava, pegava o trânsito, chegava às 7:30 em casa, tomava um banho, comia alguma coisa. 8 horas estava na Armênia, reunião de oração, ia visitar. Não tinha um dia que eu não parava, que eu parava em casa. Não tinha. Minha filha, o dia que eu falei assim, hoje nós vamos ficar em casa, meus filhos estranhavam. Nós não vamos fazer visita hoje, vai na casa de alguém, tem alguma coisa errada. Porque nossa vida era visitar, nossa vida era o reino. Eu estava nessa faculdade aí, quando eu estava fazendo faculdade, com 20 anos de idade, 24 anos lá, eu fazia à noite a aula. Nessa época não era estágio, eu dava aula à noite, fazia de manhã aula, à tarde estágio. E sabe o que eu fazia de sexta-feira à noite, irmão? Porque não tinha aula do cenário, era 4 dias da semana. Sexta-feira à noite era líder de grupo familiar da outra igreja que eu era convertido lá. Líder de grupo familiar. E no sábado, o que eu fazia? Sábado você descansava, né? Líder de jovens. E domingo? Domingo culto só? Não, de manhãzinho sai do louvor. E à tarde, comer na casa de algum irmão, né? E não parava, como vai fazer comida? E depois, culto. E depois, ia tomar um café na casa do irmão. Ou ia para a casa do sogro tomar um café. Ou ia para a casa dos amigos, dos irmãos. E aí descansava e vinha a rotina. E vinha a rotina. Aquele que tem mão remissa não prospera. Mão remissa às vezes para resolver as coisas. Mão remissa para dar um conselho para o irmão. Mão remissa para cooperar na célula. Mão remissa para trabalhar, para fazer algo além. Mão remissa para pedir perdão. Mão remissa para dizer te amo, querida. Para dizer para o irmão te amo, irmão. Mão remissa para olhar para si e reconhecer que é cheio de falha. Mas não tem mão remissa para apontar as falhas nos outros. Quem tem mão remissa não prospera, empobrece. Mas a mão dos diligentes, essa virá a se enriquecer. Fique de pé. Essa música diz sobre isso. Vem aqui para a banda, vem para cá, só para a gente cantar esse louvor no final. Mas olha, eu quero te dar essa chance. Desculpa, hoje eu passei. Mas eu quero dar a chance para você que ouvindo essa palavra foi movido, ouvindo essa palavra foi tocado. Eu quero saber se você é transparente agora, se você tem coragem de sair do seu lugar, se você tem coragem ou vai ser covarde de não dar uma resposta para Deus e vai continuar enterrando as sementes junto com carvão, junto com as ervas antigas que estão roubando a vitalidade. Se você tem esse coração livre, eu quero te chamar aqui para orarmos juntos, para mudar a história. Eu quero mudar a minha história. Eu sei que Deus tem coisas boas para mim, mas eu quero mudar a minha história. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Nós vamos orar. Nós vamos declarar que Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas na sua vida. Aleluia. O grande eu sou. O grande eu sou.
declare: o grande eu sou. Os backs, eu quero aqui pelo menos um back. Eu sou. Aleluia. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, e avançando o nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno e não há outro. Poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, aleluia, aleluia. Começa a falar com teu Deus dizendo: Senhor, eu sei que está em minhas mãos, eu sei que tu estás comigo. O que o Senhor tem me pedido, o Senhor tem mostrado. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso dar uma resposta, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ter uma atitude coerente. Começa a declarar isso para Ele. É você e Deus, as suas crises, suas lutas, Ele sabe muito bem quais são. Eu quero pedir para você então, pela fé, comece a declarar então, comece a profetizar então, comece a liberar a sua voz. Declare as palavras de fé nesse lugar. Aleluia, grande eu sou, o grande eu sou.